Bom, continuando a parte de qualidade potencial da análise de correlação canônica, eu vou ter aqui as duas principais medidas, né? A matriz de erro de aproximação e a proporção da variância total. Onde foi que vocês viram isso? Análise fatorial e componentes principais, é a mesma ideia, tá? Então, ó, a ideia é reter um número R menor de variáveis canônicas em relação ao número de variáveis originais, semelhante a componentes principais, se somente se os primeiros R pares canônicos são usados. Então aqui o que é que eu vou fazer? O I variando de 1 até R e o K variando de 1 até P. Eu vou somar essas covariâncias, né, de XK, variando do primeiro grupo, com o primeiro, a primeira combinação linear associada ao primeiro grupo, sob o traço de S1. Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu estou somando os elementos, né, dessa matriz e estou pegando e somando essas covariâncias. Então, vou ter a mesma ideia, né? Só que eu vou estar fazendo isso para o primeiro grupo, está aqui, e para o segundo grupo. Então, o V está associado ao segundo grupo de variáveis. Eu vou fazer isso para o primeiro e para o segundo grupo, tá? Se as observações forem padronizadas, em vez do S, a gente utiliza R. Então, a ideia vai ser a mesma. Só que aqui, ó, como eu vou ter P variáveis, eu vou dividir pelo número de variáveis. Já que quando a gente utiliza a matriz de correlação, na diagonal principal eu vou ter o quê? 1 em todos os elementos. Ok? Então, eu vou dividir pelo total de variáveis que vocês vão ter em cada grupo. Então, P para o primeiro grupo e Q para o segundo grupo. Mas a ideia vai ser a mesma. Então, o que é que a gente está fazendo? É como se fossem duas análises de componentes principais em cada grupo, ok? Outra forma vai ser o teste das covariâncias e correlações. Sim, aí aqui também é a mesma ideia. Quanto maior esse valor aqui, melhor, tá? Ou seja, nesse caso aqui especificamente, quanto mais próximo de um, melhor. Porque quer dizer que aquele grupo, aquela combinação linear dentro daquele grupo vai estar com alta proporção da variância explicada, ok? Então é a mesma interpretação. E segue a mesma ideia lá dos 70%, 80%. Então vocês vão ter que definir uma variável e dizer, ó, eu quero 70%, quero fixar em 70%. Então se estiver acima desse valor, ótimo, ok? Teste das covariâncias ou das correlações, então tem o primeiro teste, né? Então vai ser aqui, ó, todo mundo estatisticamente igual a zero, ou seja, o que acontece? As correlações são estatisticamente iguais a zero. Isso é ruim, né? Porque você vai ter um banco de dados multivariado, tá? Mas que não existe relação entre as variáveis. Então, tanto faz trabalhar multivariadamente ou univariadamente, de forma multivariada não vai ser diferente, porque elas vão estar totalmente independentes. Ok? Então, a hipótese nula vai ser equivalente a sigma 1, 2, o que é isso? A covariância entre esses dois grupos igual a zero, contra diferente de zero, né? Isso. Lembrando que essa matriz tem dimensão P por quê? Que é P, o número de variáveis do primeiro grupo, e Q para o segundo grupo, ok? Então esse teste usa a razão de verossimilhança, por isso que é importante, né, a gente ter uma disciplina de inferência bem feita, tá? Então a estatística final, não vou entrar em detalhe, né, até porque senão perder muito tempo. Isso aqui realmente não é simples, mas a ideia vai estar toda aqui. Eu vou ter no final, né, como eu posso decompor essa matriz, eu vou trabalhar diretamente com os autovalores, tá? Eu vou ter essa estatística do teste que segue uma distribuição π quadrada com p vezes q graus de liberdade. Então, um teste como um outro qualquer. O que precisamos saber basicamente é só a estatística do teste e com o nível de significância a gente pega lá o valor calculado e compara. Se estiver na região crítica, rejeita H0, se não, aceita esse H0, ok? Que é o que tem embaixo. Tá? Então, vocês podem fazer isso, depois eu vou colocar no programa para vocês verem tudo isso de forma aplicada no R, ok? Teste das correlações canônicas, que testa-se se as R primeiras correlações são significativas e então se as variáveis canônicas seriam importantes para a caracterização dos dois conjuntos de dados. Então, vou ter aqui H0
e H1, tá? O que é H0? Se essas correlações, né, o quadrado delas são diferentes de zero, tá? Contra H1 diferente de zero para algum I maior que R1. Então, da mesma forma, eu vou ter uma estatística do teste, tá? Só que muda um pouquinho, né? Vai ser um pouquinho mais complicada a estatística final. O Q quadrado com P menos M, Q menos M, ok? E rejeita é o mesmo procedimento, né? Vai ser o mesmo protocolo. Então aí vocês podem fazer os dois testes que eles se complementam, tá bom? Ou então pode-se testar se os autovalores são nulos, ou seja, se nenhuma das correlações é significativa, que é a mesma ideia, já que os autovalores assumem os valores das correlações. Então, para tanto, utiliza-se essa estatística que lembra muito do primeiro, né? Essa daqui. E rejeita-se se os valores forem pequenos. Aí, pequenos quanto? É isso que é chato, né? Então, eu prefiro fazer o primeiro teste e o segundo, ok? Porque esse pequeno é muito relativo. Mas a correlação é um valor entre 0 e 1, né? Se você está fazendo menos um valor entre 0 e 1, você continua tendo um valor entre 0 e 1, né? E se você tiver valores pequenos multiplicados, esses valores já forem baixos, quando você tem um produto final, é aí que ele diminui, né? Então, vai ser assim. Então, quanto mais próximo de zero, pior, ok? Tem outros testes, né? Então, fica a critério de vocês, mas eu recomendaria o primeiro e o segundo, mas o terceiro está em consonância com o primeiro, tanto faz para vocês. Então, depois do teste de Wilk, é possível checar outros testes cujos valores, se forem pequenos, não serão estatisticamente significativos. Foi o que eu falei, tá? Tem o traço de Pillai, que é que você vai fazer simplesmente somar esses valores. Então, se o valor for baixo, isso não vai ser bom. O traço de Lowley, em Hotelling, muito parecido, né? Mas é como se eu estivesse ponderando essa correlação. E depois a maior raiz de Roy, de 39. São referências. Então, você tem várias formas de avaliar isso. Então, você tem os dois primeiros testes, tem a terceira medida e tem essas outras medidas. Mas elas basicamente são uma dependente da outra, né? Então, se esses valores que eu estou mostrando para vocês nesse momento forem baixos, é equivalente ao teste lá não dar significativo, né? Algumas observações da técnica. A amostra representativa para não afetar as correlações, então você tem que ter uma amostra grande. Se você tem 5, 10 valores na amostra pequena, isso vai ser prejudicial, lógico. Porque quando você calcula a correlação com a amostra pequena, você vai subestimar esse valor. Ou você vai dar um valor errado, né? Vai dar um valor com um viés grande. Então, ao invés de estar ali próximo do valor real da correlação, vai estar distante. Então, isso é ruim com a amostra pequena, lógico, para qualquer estimativa. Evitar mensurações ruins das variáveis, ou seja, medidas de difícil coleta, tá? Que isso pode levar à subestimativa das correlações de dois conjuntos, lógico, que basicamente vem do que eu acabei de falar. Verificar outliers, se você tem uma correlação, um grupo bem comportado e um grupo que passivo de ter outliers, isso dispara também a correlação, né? E a ideia vai ser que se removam as variáveis originais que atribuam um pouco nas variáveis canônicas. Então, se é uma variável que você vê que quando você está fazendo a combinação linear, o coeficiente dá tipo 0,003, ele praticamente não vai influenciar, então retira essa variável, porque facilita e no final da proporção da variância total explicada você não vai ter prejuízo, ok? Opa. Verificar se a correlação canônica é grande o suficiente para fazer a análise dos coeficientes. Depois que você faz, aí aquele valor lá que eu até mostrei, 0,74, valor razoável. Mas se fosse um valor baixo, como é que você ia ter uma interpretação razoável se a correlação canônica é baixa? Entendeu? Então, primeiro avalie a correlação, para depois você entrar na comparação dos coeficientes dentro de cada grupo, ok? Se for pequena, reduz o número de variáveis no modelo. Talvez um desses artigos provou que isso era uma solução que pode ser tomada, certo?
Se a amostra for grande, é interessante dividi-la, rodar uma análise canônica em ambas as partes e comparar com os estados para verificar se são similares. É o que a gente faz quando geralmente faz validação cruzada, né? Usa a amostra de treinamento, amostra menor, e faz intensivamente esse processo iterativo e depois faz com a amostra grande para saber se tem similaridade. Porque se você souber que com a amostra pequena foi suficiente, com a grande vai ser melhor ainda, tá certo? Então, gente, aqui a gente finaliza a técnica. A teoria fica muito repetitiva, né? Porque análise de componentes principais, análise fatorial, análise discriminante também tem. Não, discriminante não. Análise de correspondência, tá? E análise de correlação canônica, as quatro usam autovalores e autovetores. Então fica repetitivo, mas é assim mesmo. Então a parte teórica é isso, não tem nem o que inventar. E quando eu fizer a parte prática no R, ainda não finalizei, porque tanto que ainda não tenho uma aula pronta, né, de correlação canônica, eu uso esse material e o livro do Johnson, e vou disponibilizar também esse material. Aí quando eu terminar a parte prática eu coloco no sistema, devo fazer isso no final de semana, tá bom? Que eu vou ter umas reuniões esses dias, joia?